Queridos, nós falamos que hoje à noite nós vamos estar estudando sobre a estratégia. A missão é nossa, a missão é muito grande. Em 2033 estará completando 2000 anos que Jesus deixou essa missão para a igreja. Olha só, 2000 anos. E como falta ainda falar do amor de Deus. Como nós precisamos, o Evangelho tem alcançado, e muitas vezes queremos usar as nossas próprias estratégias. Mas eu quero nessa noite refletir com os amados irmãos sobre missões. É uma estratégia de Cristo para a sua igreja. Não há necessidade de inventar, de criar nada. Apenas precisamos cumprir a missão dada pelo próprio Senhor Jesus. Uma missão dada não é pela nossa denominação, não é pela Junta de Missões Mundiais, não é pelo pastor João Marcos, mas é uma missão dada por Jesus para a sua igreja. E nós muitas vezes perdemos tanto tempo fazendo tantas outras coisas, mas não podemos perder a missão, não podemos perder a visão a qual o Senhor deu para a sua igreja. E talvez você esteja pensando, mas como fazer? De que maneira nós podemos fazer a estratégia de Jesus para a sua igreja? Gostaria que você gravasse isso no seu coração nessa noite. Convido a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 30, até o verso 11. Atos 1, 4 a 11. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Amém? Feche os seus olhos, ore junto comigo. Repita a oração: Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, revele a tua vontade, vem Espírito Santo e haja na minha vida, abra os meus olhos para contemplar, para presenciar o poder do Senhor na minha vida. Me use, ó Deus, me encha do Espírito Santo. Preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Atos é o segundo volume de uma história que não tem fim. O Evangelho é a história do que Jesus começou a fazer e ensinar, e tudo que ensina o livro de Atos é que a vida e a obra de Jesus continuam em sua igreja. A igreja que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, uma igreja que teve uma experiência real, verdadeira com o Senhor, é uma igreja missionária, é uma igreja temente a Deus, é uma igreja que procura viver aquilo que o Senhor deixou como missão, que é pregar o Evangelho. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, às vezes nos preocupamos com tantos eventos. Não sou contra eventos, pelo contrário,
mas a nossa missão ela não pode ser esquecida, que tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que planejamos, ela precisa cumprir a missão de Jesus, que é falar do amor transformador de Jesus. É falar do evangelho que transforma, o evangelho que muda a história, o evangelho que muda a vida, o evangelho que muda a nação. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele apresentou-lhes a sua estratégia para a vitória da igreja. E esta estratégia, meus amados, planejada pela mente mais capaz deste universo, pela mente de Cristo. Jesus, ele deixou essa estratégia para a sua igreja. Nós não temos que temer, nós não temos que inventar, nós não temos que copiar, nós temos que obedecer, nós temos que reconhecer a missão que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. Nós planejamos, fazemos várias estratégias, isso é importante, mas não podemos perder a missão, não podemos perder a visão de Jesus para a sua igreja. Por isso, se desejamos viver para Jesus, precisamos colocar em prática a sua estratégia. Há 4 linhas mestras de atuação que Jesus deixou para a sua igreja nesse tempo. E o nosso objetivo, à luz da palavra de Deus, é verificar como essa estratégia de Jesus pode ser vivenciada hoje por cada um de nós. Quais são os métodos, qual a estratégia que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja para completar essa missão? Queridos, Deus tem feito coisas extraordinárias. Muitas vezes ficamos tão enclausulados, ficamos tão fechados, e muitas vezes a nossa visão está somente tão pequena, nos baseamos somente naquilo que nós estamos vivendo, nos baseamos somente naquilo que temos desfrutado, mas a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus venha ampliar a nossa visão e reconhecer os feitos de Deus, reconhecer o poder de Deus, o poder do Evangelho sobre as nações, sobre a vida do ser humano. Porque Ele transforma, Ele muda a história, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. E a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto, a estratégia para missões, para uma igreja vitoriosa, para uma igreja evangelística, para uma igreja missionária, a primeira atitude é: recebeis o poder do Espírito Santo. Se você observar o texto aí no versículos 4 e 5, você vai observar a ordem de Jesus. Olha, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma seguinte ordem. Olha a primeira ordem de Jesus para uma igreja missionária. Olha a primeira ordem de Jesus para uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha a ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja, para fazer história. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meus queridos, a estratégia de Jesus começa no poder do Espírito Santo. A estratégia para uma igreja missionária começa no poder do Espírito Santo. E muitas vezes parece que nós temos medo de falar do Espírito Santo. Parece que muitas vezes nós tememos ao falar e ao clamar e ao pedir. Pelo contrário, nós precisamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Porque não há outra forma que as pessoas serão salvas a não ser ouvir a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, no poder do amor de Jesus, no poder do amor de Deus para a sociedade. Então a estratégia de Jesus começa no poder do Espírito Santo. Jesus ali, antes de subir ao céu, na sua ascensão, ele diz aos discípulos ali: olha, ficai em Jerusalém até que seja cumprida a promessa do Espírito Santo. Queridos, se nós estamos parados dentro da igreja, dentro dos templos, nós estamos parados dentro da nossa casa, será que nós temos o Espírito Santo? Porque se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos a ousadia de pregar. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos a ousadia de testemunhar do amor de Deus. Mas quando recebemos, quando temos o Espírito Santo, nós nos tornamos evangelistas, nós nos tornamos missionários, nós falamos do poder da graça de Jesus. E não é pecado, não é pentecostalismo dizer: ó Espírito Santo, enche a minha vida, porque a Bíblia diz lá em Efésios 5,18,
não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós precisamos todos os dias pedir: Senhor, me enche com teu Espírito, Senhor, me enche com teu Espírito, Senhor, me enche do teu Espírito, para que eu possa ser um evangelista, para que eu possa cumprir a missão, porque não é por mim, não é por você, é pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, na vida da igreja. É Ele quem dirige, é Ele que impulsiona, é Ele que capacita a igreja a cumprir a sua missão. É impossível, amados, fazer a obra de Cristo, de missões, sem o poder do Espírito Santo. É impossível você impactar vidas sem o Espírito Santo. É impossível você ser ousado sem o Espírito Santo, mas quando Ele habita em nós, como diz no versículo 8, mas recebereis poder. Que poder é esse? De testemunhar do Evangelho de Jesus em toda Jerusalém, em toda a Judéia, toda a Samaria e até os confins da terra. E quem dá esse poder é o Espírito Santo de Deus. O que faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus. O que faz a igreja ter a missão é o Espírito Santo de Deus. O que faz a igreja contribuir é o Espírito Santo de Deus. O que faz a igreja falar do seu amor é o Espírito Santo de Deus. No latim, quando diz o Espírito Santo, no latim diz fortes, consolador, é o mesmo equivalente. O Espírito Santo, ele, o consolador, é quem enche os homens de coragem, de força. É por isso que Jesus mandou que seus discípulos permanecessem em Jerusalém, até que a promessa de Deus se cumprisse e eles recebessem o Espírito Santo. E esta unção, enquanto o selo do Espírito é vitalício, mas em termos de controle e poder, precisa ser buscado continuamente. Queridos, Deus tem nos dado oportunidade, privilégio. Tem dado a cada um de nós a oportunidade de pedir para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos clamar a Deus, como nós precisamos pedir todos os dias: Senhor, enche meu coração do Espírito Santo do Senhor. Como nós precisamos clamar, jejuar, como nós precisamos fazer vigílias, como nós precisamos chorar diante de Deus e pedir: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Sem esta unção, a igreja se torna um vale de ossos secos. Sem essa unção, a igreja se torna cansativa de eventos. Sem essa unção, a igreja se torna cansativa em debates. Temos as nossas divergências, mas nós temos o Espírito Santo que está acima de todas as coisas para revelar que nós temos uma missão, e a missão não é divisão, a missão é única para todos nós: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E é no poder do amor de Cristo que nós vamos completar a missão. É no poder do Espírito Santo que nós vamos completar a missão, através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas ofertas e até através das nossas vidas. Você pode ser um missionário na sua casa, você pode ser um missionário no seu trabalho, lá onde você está, lá é um campo missionário e você lá tem o Espírito Santo. Se você não tem ousadia e coragem para falar com seus amigos, na faculdade, na escola, no seu trabalho, no ponto do ônibus, onde quer que você esteja, peça ao Senhor: enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Porque a estratégia de Jesus começa no poder do Espírito. Não há outra forma. Como em sua vida a unção do Espírito tem sido vivenciada? Há uma busca constante de ser cheio do Espírito Santo em sua vida. O fruto do Espírito Santo e os sinais do poder têm sido vivenciados por você. Faz parte da estratégia de Jesus que você não se conforme com a graça que você já recebeu dele, porque ele tem muito mais para derramar sobre você. Não precisamos, como nós devemos, meus irmãos, clamar ao Espírito Santo de Deus para nos encher. Como nós precisamos esvaziar de nós mesmos, do orgulho, das coisas desse mundo, e buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então
Então peça, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. Ó Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. Ó Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. A estratégia de evangelismo, a estratégia de missões começa no poder do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida do seu único povo, na vida da sua igreja. E como é bom a gente poder ouvir, nós estamos aqui no Brasil e o missionário lá na Itália, agora, hoje, poder ali agradecer a Deus, porque mais uma igreja foi organizada. Que obra é essa? É do Espírito Santo de Deus. Mesmo as vidas que têm sido salvas na Itália, podem ser salvas aqui. Mas a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Ela precisa jejuar. Ela precisa se comprometer com o reino de Deus. Ela precisa se comprometer na intimidade com Jesus. Ela precisa buscar uma intimidade profunda com o Senhor Jesus para desfrutar do poder de Deus. Mas em segundo lugar, a segunda linha que Jesus, a estratégia de Cristo para a sua igreja, não é a estratégia da convenção, não é a estratégia do pastor João Marcos, não é a estratégia da Luciana, da missionária que esteve hoje aqui, não é a estratégia da nossa missão, mas a estratégia de Cristo: recebereis o poder, enchei-vos do Espírito. A segunda lição nós podemos que Jesus deixa para a sua igreja, para cumprir a missão: seja testemunhas. Testemunhas do poder de Deus. Olha a partir do verso 6, do 6 ao 8. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Testemunhar aquilo que Jesus fez na minha vida, para testemunhar aqui a transformação que Jesus fez na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Uma das consequências naturais da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas é o testemunho de Cristo. Não há outra forma. Ouviram um testemunho e uma pessoa relatando diz o seguinte: ela está num campo que não pode levar Bíblia física. Ela não pode falar do amor de Cristo, não pode falar de Jesus, não pode falar de igreja, não pode falar de Deus, não pode falar do Espírito Santo. A única forma que ela testemunha do poder de Deus é na sua vida, nas suas atitudes. As pessoas precisam ver nela ou nele a presença de Jesus. As pessoas observam Jesus na sua vida. As pessoas olharem para você e dizem: você tem o Espírito Santo de Deus. As suas atitudes demonstram isso. As suas palavras demonstram isso. Os seus gestos demonstram isso. A gente pode ver Cristo na sua vida, a gente pode ver o Espírito Santo na sua vida, porque você testemunha do poder de Deus, do Evangelho de Cristo. Testemunha é aquele que vivenciou, que ouviu, viu e sentiu, por isso ele fala com autoridade de quem experimentou algo. Ele já experimentou a salvação, ele está vivenciando o poder do Senhor, ele compartilha do que experimentou,
É interessante você perceber que Jesus não convidou teólogos ou apologistas, mestres da lei, para falar do seu amor ao poder. Ele chamou pessoas simples que pudessem testemunhar ou que experimentaram com ele. É a mim, é a você que já teve uma experiência com Jesus, é você compartilhar isso. A forma que você era, a forma que você agia, a forma que o levou ao desespero, até o encontro real com Jesus, reconhecendo a transformação de Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, para morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados. E agora, como diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer fazer tudo novo na minha e na sua vida. Jesus quer fazer algo novo na vida da sua família, na vida dos seus vizinhos, das pessoas que trabalham com você, que convivem com você. Por quê? Porque a vida com o Senhor não é a teoria, é uma experiência de fé e poder. Porque não estamos convencendo as pessoas, esse trabalho é do Espírito Santo, mas estamos compartilhando o presente de Deus. Por isso que nós precisamos clamar: ó Deus, envia mais ceifeiros para a sua seara. Envia mais ceifeiros para a sua seara. Como precisamos clamar: Senhor, envia mais ceifeiros para a sua seara. Envia mais ceifeiros para a sua seara. Envia mais ceifeiros para a sua seara. Não deixa de orar sempre por isso, para que no poder do Espírito Santo possamos completar a missão. Porque somos responsáveis pelas pessoas à nossa volta que carecem da graça salvadora. E como testemunhamos? Compartilhando a nossa experiência de fé. Oramos por eles para que possam experimentar conosco o poder de Jesus, acompanhando a sua jornada de fé como mestres espirituais. Assim a testemunha real não somente fala, mas o que vive o que fala. O seu maior argumento é a sua própria experiência. A sua testemunha, ser testemunha significa ser fiel em qualquer custo. Ser testemunha significa não se conformar. A verdade precisa ser compartilhada. E como nós estamos perdendo tempo por não compartilhar o amor de Cristo. Jesus nos deixa essa estratégia. Recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Mas há uma terceira linha que Jesus deixa como estratégia para a sua igreja, para uma igreja missionária: é a extensão da missão. No versículo 8 diz exatamente isso. Quando recebe o poder do Senhor, ele diz: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria ou Samária, e nos lugares mais distantes da terra. Às vezes nos preocupamos, fazemos grandes campanhas que são importantes para missões mundiais, para missões estaduais, para missões nacionais, mas não fazemos missões aqui ao nosso lado. Muitas vezes nós pensamos em missões sobre a extensão da missão, realmente é muito grande, mas a nossa família está caminhando passos largos para o inferno. Os nossos vizinhos estão caminhando largos passos para o inferno. Os nossos amigos estão caminhando passos largos para o inferno, e a gente muitas vezes se preocupa com as pessoas do outro lado do mundo. Temos que se preocupar com eles, sim, mas você precisa começar dentro da nossa casa, começar ao nosso redor. Nós só podemos fazer isso quando nós abrimos a nossa casa e fazer da nossa casa um lugar de milagres, um lugar de onde Deus manifesta o seu poder. É dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos, junto com o nosso cônjuge, junto com os nossos amigos, junto com os nossos vizinhos, é abrir a nossa casa e compartilhar do amor de Deus. Jesus quer que sejamos ao mesmo tempo testemunha em todos os lugares, mas como? Indo a um chamado missionário de Deus,
quer seja para o que vai se dedicar exclusivamente para o reino, quer seja para aqueles que com seu trabalho influencia a plantar ou semear a semente do Evangelho no reino onde você está. A igreja nunca completará a missão sem que todos sejamos testemunhas e entendamos que o exercício de nossa profissão faz parte da estratégia de Deus. Orando, você é parte integrante da obra em todos os lugares da terra. A responsabilidade não deles é nossa como igreja de Jesus, porque conhecemos o poder de Deus e sabemos o que Ele vai fazer se o seu povo começar a orar, contribuir financeiramente, porque tudo que tenho não me pertence, veio dEle e deve ser usado para a glória dEle. Temos colocado alguns desafios diante de Deus, estratégia de Deus, não é minha. É você compartilhar a mensagem que você ouve na igreja, de você um dia reunir com a sua família e estudar aquilo que foi pregado no domingo. Eu sei que Deus quer isso. Eu sei que será algo tremendo de Deus na vida da sua família, quando você começar a compartilhar o que Deus falou com você, com a sua família. Não custa nada. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é testemunha do poder de Deus. A sua família é a extensão dessa missão, os seus vizinhos é a extensão da missão. O que pregamos, por que não tirar aqui 2 ou 3 perguntas? Podemos fazer isso a partir do próximo domingo, lançar para vocês 2 ou 3 perguntas da mensagem, e você então um dia da semana reunir com a sua família e seus filhos e debater aquilo, aplicar na sua vida. Vai ser bom, você não vai esquecer o sermão, você vai compartilhar o sermão, você vai evangelizar e você vai fazendo parte da extensão da missão, de falar do amor de Deus. Às vezes falamos aquilo que não presta. Mas quando temos a missão, quem tem o Espírito Santo de Deus, fala daquilo que o coração está cheio. A boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Se estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai falar do Espírito Santo de Deus. Mas a última linha que o Senhor Jesus deixa para a sua igreja, como estratégia de uma igreja missionária, o primeiro é ser cheio do Espírito Santo de Deus, o segundo é ser testemunha do poder de Deus, e a terceira é a extensão desta missão, e quarto, a esperança. Olha o texto de 9 a 11, Atos 1, de 9 a 11. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo, continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. A estratégia que Jesus deixa para a sua igreja é a gente pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser testemunha do poder de Deus. Temos que expandir essa missão, porque Ele vai voltar. E vai levar quem? Aqueles que tiveram uma experiência transformadora com Jesus. É interessante perceber que os anjos falaram da esperança da volta do Senhor Jesus como um antídoto para a inatividade contemplativa dos discípulos.
Eles ficavam ali olhando, Jesus já havia dado estratégias, Jesus já tinha falado com eles, olha, eu vou deixar com vocês, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, olha, mas fiquem tranquilos, não são vocês que vão falar, eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês ao receberem o Espírito Santo, vocês serão testemunhas, então em Jerusalém, em Samaria, Judeia, até o confim da terra, porque eu vou voltar, e eles estão lá, olhando. Jesus já havia falado, Jesus já havia prometido, Jesus já tinha subido aos céus, e eles estão ali na expectativa, o que mais? E nós estamos assim, muitas vezes na expectativa, olhando para cima, fazemos tantas coisas, esperamos mais de Deus, basta você ser cheio do Espírito Santo, basta você ser testemunha do poder de Deus, basta você reconhecer a expansão dessa missão e a esperança de que Jesus vai voltar, agora é cumprir aquilo que Jesus deixou para a igreja. Mas presta atenção, para os crentes em Jesus, não para os membros de igreja, que estão arrolados no rol de membros, mas que estão escritos no livro da vida, que são cheios do Espírito Santo, que são testemunhas do poder de Deus, que falam com ousadia, que pregam o Evangelho em todos os lugares, falar do amor de Deus, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade, porque Jesus está voltando. Jesus já nos deu a estratégia. Não seja um espectador do culto, porque o único que observa o culto é Jesus, é Deus. Não seja um espectador dizendo o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, ou se vai acontecer, mas olhe com o olhar de Cristo para as pessoas, com um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, para que as pessoas possam ter a esperança de que Jesus vai voltar. Eles ficaram olhando para o céu como que do que a esperar um comando, uma dica para o próximo alto. E agora, o que fazemos? Se você observar, alguns desistiram. Foi aí que os anjos surgiram para lhe dizer: Jesus vai voltar. Era como se estivessem falando: o que estão esperando? O que vocês estão fazendo? O que mais vocês querem? Cumpra a missão que receberam, pois ele já está voltando. E quando ele voltar, virá para julgar toda a terra, por isso todo olho verá e toda a terra tremerá diante da sua glória, porque a esperança da volta de Jesus é a mola propulsora que nos motiva a andarmos rápido. Precisamos trabalhar mais em prol da evangelização e discipulado. Como nós precisamos clamar: Espírito Santo, enche a minha vida. Como nós precisamos clamar: Espírito Santo, enche a minha vida. Porque com certeza, a estratégia que Jesus deixou para a igreja missionária, você sendo cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ser testemunha desse poder de Deus na sua vida. E você vai expandir essa missão. Você vai falar de Jesus. Você vai ser instrumento nas mãos de Deus. O que nos motiva, meus amados, a andar rápido é o dia que vem chegando. Assim também é a nossa missão completar o nosso trabalho para celebrar com o nosso Salvador a sua volta. Quantas pessoas dão tantas desculpas? Quantas pessoas usam tantas desculpas? É hora da igreja clamar pela presença do Espírito Santo na vida dela. É hora da igreja se ajoelhar diante de Deus e pedir: Senhor, envia mais ceifeiros para a seara. É hora da igreja buscar ter uma intimidade com Deus e ter a ousadia do Espírito Santo para falar do amor de Deus, um amor que transforma, um amor que muda a história. Este é o tempo da oportunidade.
O meu sentimento é de que não falte muito, por isso temos que trabalhar o mais rápido possível. Chega de ficar perguntando o que ele não vai responder, ou meramente admirando as nuvens. Completemos a tarefa inacabada. Já passou o tempo da igreja agir na evangelização. Já passou o tempo da igreja agir no discipulado. No falar do amor de Deus. No compartilhar do amor de Deus. No discipular do amor de Deus. O batistério foi feito para realizar batismos, não depósito de poeira. Não colocar entulhos. O batistério foi feito para que as pessoas transformadas por Jesus declaram publicamente que foi transformado por Jesus, que foi discipulado pela igreja, que aprendeu com o irmão, aprendeu com a irmã, na evangelização, no discipulado. Há uma história que eu li recentemente de um livro de missões nacionais, sobre discipulado, e a história diz o seguinte, diz que um casal, mais de 10 anos, querendo um filho, eles não podiam ter filhos, e 10 anos, lutando, trabalhando, indo aos médicos, fazendo todos os preparativos para a realização de um sonho. E então, depois de 10 anos, ela ficou grávida. E aquela gestação foi tremendo. Festa, enxoval, aquele chá de revelação, se é rosa, se é azul, aquela festa. O neném nasceu. Eles foram para casa felizes da vida. E a mulher disse para o marido o seguinte: vamos comemorar a vinda desse filho, vamos viajar. Deixaram o bebê no quarto, no bercinho, colocou na mesa a mamadeira, colocou água, colocou comida, colocou fraldinha. Vamos comemorar a chegada do nosso filho que tanto pedimos. Viajaram e deixaram a criancinha no berço. Ficaram 20 dias fora, comemorando. Quando chegaram, o que aconteceu? A criança estava morta. Mas é milagre, por que aconteceu isso? Porque criança precisa ser tratada. A pessoa que se converte na igreja num domingo, na segunda-feira, ela precisa ser alimentada espiritualmente, precisa ser discipulada. E muitas vezes acontece isso, há conversões, e muitas vezes que bom, que benção, aleluia, glória a Deus, e pula e salta. Esquece. A igreja não cresce, não tem batismo. É claro, a gente está matando os novos convertidos, não estamos discipulando, não estamos zelando, não estamos amando, não estamos dando ali o alimento necessário, o leite, o recém-nascido. O novo convertido é recém-nascido. Converteu domingo, segunda, temos que estar lá. Eu me lembro de um irmão Newton Gracindo, conhecido de alguns irmãos. Ele sempre fala que muito tempo ele não ia na igreja, não queria ir na igreja, e uma vez ele foi na igreja num domingo à noite. Saudoso pastor Nilson de Marzo estava pregando, e ele se decidiu naquele domingo à noite
Na segunda-feira de manhã, estava lá o pastor Nilson de Maza com 2 diáconos e um casal para discipular o irmão Newton Gracindo. Hoje é diácono. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa ser testemunha. A igreja precisa expandir a missão. A igreja precisa crer na esperança que Jesus vai voltar. Mas ela tem que cuidar. Ela tem que discipular. A igreja precisa voltar a amar as pessoas. A igreja precisa cuidar dos novos decididos. A igreja precisa fazer discípulos. Mas tudo isso provém de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus.